Boa tarde, estudantes do nono ano. Está começando agora a sua aula de História. Sejam bem-vindos para a nossa aula. Eu sou a professora Janaína Jardim. Esse é o meu sinal. E comigo aqui no Libras é a Kátia? A Bia. É a Bia. Olá, Bia. Boa tarde. E aí, na sequência, a Kátia, certo? Olha só, essa aula vai ser feita, então, por mim, pela Bia, pela Kátia e por todos vocês, professores e alunos que estão aqui comigo. Fiquem à vontade para contribuir no chat, colocar as informações que vocês acharem necessários. Vamos fazer aqui no nosso chat, do nosso chat, um espaço de boas práticas, um espaço de conversa. E a gente tem um tema hoje muito importante, é um tema já até mais contemporâneo. Dá uma olhadinha aí na tela. Vamos falar sobre o pós-Guerra Fria, e essa é a primeira aula, uma aula mais de antecedentes aí do pós-Guerra Fria, aula 1. Vamos aproveitar e pensar a nossa habilidade. Então, essa habilidade, nono ano, ele tem uma ação, Toda habilidade traz um verbo consigo, que é uma ação. É uma ação de discutir. Discutir as motivações da adoção de diferentes políticas econômicas na América Latina, assim como seus impactos sociais nos países da região da América Latina. Hoje, nós vamos trabalhar essa habilidade, mas discutir o impacto do fim da Guerra Fria para a adoção de diferentes políticas econômicas na América Latina. Vamos rever conceitos importantes da Guerra Fria. Então, olha só, nós estamos aqui em um mundo pós-Guerra Fria, certo? E nós precisamos olhar para a América Latina, O que acontece com a América Latina no pós-Guerra Fria. Então, essa aula aqui, nós vamos pensar um pouco, rever os conceitos da Guerra Fria e vamos, na sequência, já desmembrando aí para pensar a América Latina. Combinado? E aí, nós teremos uma próxima aula que vai adentrar muito mais a América Latina. Como a gente pode começar, Já quero começar, então, aqui dando uma boa tarde pro Adilson. Ele é da Escola Estadual Margarida Pinho Rodrigues, lá de São Vicente. Obrigada por acompanhar a aula pro Ivanilda, lá do Jardim Oratório de Mauá. Então, professores, fiquem à vontade. Eu vou acompanhando vocês aqui no chat. A gente vai fazendo uma conversa aqui, Vamos pensar assim, Como que é esse mundo pós-Guerra Fria, Pós-Guerra Fria, como que é o mundo? A gente já pode começar pensando que é um mundo globalizado. Então, nós temos a globalização, O que seria, assim, em poucas palavras, a globalização? Nós temos agora um mundo mais conectado, É um mundo que está conectado economicamente. E a globalização, ela não é só econômica, mas ela também é cultural, ela é política, ela é social. Então, esse momento onde o mundo ele está mais conectado. Estamos em um mundo globalizado, E aí, além de ser um mundo mais globalizado, a gente precisa pensar também que é um mundo multipolar. E por que o mundo multipolar? Vocês se lembram que na Guerra Fria nós tínhamos o mundo bipolar, De um lado, Estados Unidos e toda a sua lógica capitalista, do outro lado, União das Repúblicas Socialistas, com a sua lógica socialista. Então, duas superpotências que emergem aí da Segunda Guerra Mundial para a Guerra Fria. Elas emergem superpotências e estão em ideologias conflituosas, A gente tem essa guerra ideológica aí, capitalismo versus socialismo. Este é o mundo. Então, agora ele é um mundo multipolar. Não temos apenas dois polos, que estão ali em conflito, mas temos, neste cenário pós-Guerra Fria, outras superpotências aí despontando no cenário econômico mundial. Além de ser um mundo globalizado, multipolar, nós também temos aí os blocos econômicos, que são essas instituições intergovernamentais para criar acordos de comércio, certo? Aí tem vários grupos, assim, a América Latina tem os seus, a Europa tem os seus blocos econômicos, e aí a gente precisa pensar que quem são os agentes desta mudança, Quem são os agentes dessa mudança? Precisamos entrar no contexto do neoliberalismo. Então, olha só, nono ano,
Se a Pro estiver falando muito rápido, pode colocar aqui, tá bom? No chat que a gente vai diminuindo, né? Nós vamos diminuindo um pouco a frequência aqui da nossa fala. Olha só, falei bastante coisa aqui, gente. Nós estamos, então, neste contexto pós-Guerra Fria, mundo globalizado, multipolar, né? Não temos só dois polos, temos agora novas potências econômicas. É um mundo com blocos econômicos, né? Que são esses blocos intergovernamentais que vão decidir questões econômicas. E quem são os principais agentes desta mudança? É aqui que nós paramos. Os agentes dessa nova lógica são as grandes corporações, são as transnacionais, certo? As transnacionais, elas que causam aí toda essa mudança no cenário político, econômico e social do planeta. E aí, agora sim, no ano, nós estamos no contexto neoliberalista, né? Assim, para resumir o neoliberalismo, como que eu posso dizer para vocês? O neoliberalismo, ele é um tipo de política que prioriza a autonomia das empresas privadas. Sim, então nós temos um recuo do Estado, né? Numa política neoliberal, o Estado ele tem uma participação menor e as empresas privadas, essas transnacionais, elas têm uma grande participação no mercado, nas decisões políticas, econômicas e tudo mais. Certo? Até aqui tá tudo bem? Ó, inclusive, pro Guilherme Belisário Gomes, obrigada por estar acompanhando a nossa aula. Então, assim, no geral, esse é o contexto pós-Guerra Fria, certo? E aí, esse mundo globalizado, né, até muito se falava, assim, de uma aldeia global, né? Eu vou pedir aqui a câmera 3, falava-se muito de uma aldeia global, né? Agora nós somos, no pós-Guerra Fria, nós somos um mundo mais conectado, fazemos parte de uma aldeia global. Nono ano, não se enganem. A globalização, ela tem efeitos positivos e negativos, certo? A gente pode dizer assim. Como efeitos positivos, sim, a economia, ela é muito beneficiada. Nós temos o contato, né? A gente tem uma coisa que a gente vai chamar até de hibridismo cultural. Por exemplo, você consegue hoje ter acesso a uma música, a um texto, a um livro lá da Coreia ou de outros países mais longínquos, né? A gente consegue ter acesso a culturas, a diversas culturas. Isso é positivo. Vamos pensar do lado também da economia, né? Cultural é positivo. O lado da economia, nós temos um crescimento econômico, né? Porque agora nós temos as barreiras do comércio todas abertas, nós temos um mundo mais interligado comercialmente, né? Hoje você da sua casa pode, através do seu celular, comprar um aparelho, sei lá, dos Estados Unidos ou da China, ele vai chegar na sua casa. Isso já é uma globalização mais atual. Mas pensando do ponto de vista econômico, sim, a economia ela é muito favorecida. Mas agora vamos pensar do ponto de vista social. Vamos lá? Então, assim, do ponto de vista social, nós temos também, assim, uma questão que é a xenofobia. Então, alguns grupos extremistas contra outros grupos, eles vão ter agora acesso à internet para poder causar pânico, entre outras coisas. Assim, o terrorismo ele também se utiliza dessa tecnologia, né, para difundir aí, ou até mesmo grupos extremistas, né, que divulgam ideias fascistas, entre outras, elas também se utilizam da internet e se utilizam também das tecnologias para difundir suas ideias fascistas, entre outras coisas. A gente tem um fenômeno, por exemplo, que são as fake news, né? Que são fenômenos que desarticulam vários estados aí vários estados do mundo. Do ponto de vista da comunicação, houve uma melhora, né? E comunicação a gente vai falar assim, não é só a comunicação via telefone ou internet, comunicação é tudo. Por exemplo, quando você passa o seu cartão de crédito para pagar uma conta. Acho que você não, aluno, que ainda vocês não devem ter cartão, né? Sorte de vocês. Mas assim, quando a gente passa um cartão de crédito, a gente está fazendo também uma transferência que gera uma comunicação entre sistemas, né? O sistema de comunicação foi beneficiado. Por outro lado, a gente também sabe que existem as fraudes no sistema, né? Então, esse sistema ele é passivo de fraudes.
Agora, tem uma questão muito importante que a gente precisa, sim, falar todo o tempo, que é a questão do meio ambiente, né? Essa nova lógica mundial, essa nova ordem mundial, que é muito mais neoliberal, que ela é muito mais voltada para o consumo e para o capitalismo, também está acabando com a biodiversidade. A gente precisa pensar que nosso mundo, ele está operando. Nós temos um mundo finito, né, que é um mundo que os nossos recursos minerais eles são finitos, né, ele acaba operando num sistema de consumo infinito, né? A gente precisa pensar nisso. E este grande consumo, ele está caminhando aí para a destruição total da vida no planeta. E aí, se a gente quiser pensar também aqui em relações sociais, o neoliberalismo ele traz também aí uma flexibilização das leis do trabalho. Então, a gente tem um trabalhador, principalmente na América Latina, um trabalhador mais oprimido. Então, nós temos grandes empresas que chegam aqui, né, na América Latina, mas elas chegam com uma série de benefícios em relação às empresas nacionais. Nós temos a nossa biodiversidade que está sendo toda utilizada para fins de consumo e temos os nossos trabalhadores muito mais explorados por essa nova lógica. Então, esse é o cenário total, né? Agora, olha só, dá uma olhadinha na tela. Nono ano, qual a relação entre o fim da Segunda Guerra... Desculpem, qual a relação entre o fim da Guerra Fria e a América Latina? Vou deixar 1 minuto e meio. Voltamos. Olha só, o Pro Adilson, ele disse que, ele responde assim, ó, um avanço do sistema capitalista? Sim, né? No pós-Guerra Fria nós temos um avanço do sistema capitalista, perfeitamente. Agora vamos pensar aqui, ó, olá alunos da Pro Maria Cristina, olá alunos, vamos pensar aqui como se deu esse avanço na América Latina, e aí eu já volto um pouquinho na história para a gente pensar um pouco os antecedentes, reforçar a questão aí da queda do Muro de Berlim, da Guerra Fria e tudo mais, está bem? Então eu vou colocar na tela para vocês, uma breve contextualização, assim, da relação do fim da Guerra Fria e a América Latina. Dá uma olhadinha aí na tela, pessoal, olha lá. Então nós temos... A América Latina, no geral, ela permanece capitalista durante a Guerra Fria, né? Então, o nosso alinhamento foi capitalista durante a Guerra Fria. No pós-Guerra Fria, acontece o avanço da globalização, que atinge as políticas econômicas dos países da América Latina. Então, a globalização é um fenômeno que não tem como escapar, né? Não tem como escapar da globalização. E a gente... Ah, que legal, ó. A Fernanda, ela trouxe uma resposta bem legal. Consolidação do capitalismo e a influência norte-americana aqui na América Latina. Então, nós temos os Estados Unidos operando como uma grande potência dentro da América, né? Então, os Estados Unidos ali numa situação de superpotência mundial, América Latina seguindo o alinhamento, né? E colocando aí, consolidando o capitalismo e a influência norte-americana no território da América Latina.
Bom, dá uma olhadinha na tela, pessoal. Olha lá, nós temos aqui o Muro de Berlim, né? Vocês estão vendo o Muro de Berlim em frente ao Portão de Brandeburgo em 1961. Eu vou deixar essa tela para vocês, né? Para a gente conversando, apreciando essa fonte iconográfica. Professores, fiquem à vontade para colocar aqui no chat as contribuições de vocês. O Muro de Berlim, gente, ele era o marco físico ali da Guerra Fria, né? Que separava a Alemanha. O Muro de Berlim, em frente ao Portão de Brandeburgo, em 1961, é o grande marco do final da Guerra Fria. E aí, olha só, acompanhem comigo essa leitura, está no Caderno do Aluno, na página 198, volume 4. A queda do Muro de Berlim em 1989... Opa, deixa eu só já aproveitar e já ir marcando. Ó, a queda do Muro de Berlim em 1989... e o desmantelamento da União Soviética em 91 assinalaram o fim da Guerra Fria, certo? Então, quais foram os dois principais focos do fim da Guerra Fria? Foi a queda do Muro de Berlim e o desmantelamento da União Soviética, certo? Nesse contexto, os antigos países que faziam parte da União Soviética reestruturaram suas economias dentro dos mercados capitalistas. Então, se a gente for pensar assim, né, no ano, houve um vencedor na Guerra Fria? Sim, houve um vencedor, o capitalismo. Um novo cenário se consolidou nas relações de poder entre as nações e ampliou-se a hegemonia dos Estados Unidos, marcando um processo de crescente globalização desses mercados, certo? E aí, eu deixei marcado aí para vocês a queda do Muro de Berlim, né, que é esse marco físico ali da Guerra Fria, e o desmantelamento da União Soviética. Eu vou dar assim uma breve contextualização de como aconteceu a dissolução da União Soviética, né? A União Soviética, ela já vem com conflitos internos e externos, desde ali do seu princípio, né? Mas ele começa depois da Revolução Russa de 1917, e aí a União Soviética sempre teve problemas internos e externos. A ditadura de Stalin, ela causa um grande desgaste no governo, né? E ainda assim, após esse grande período de ditadura Stalin, nós temos a Guerra Fria, né? E na Guerra Fria, nós já sabemos que Estados Unidos e a União Soviética, elas despontam aí como potências, né? E elas têm grandes tensões militares, né? Aliás, grandes tensões ideológicas. A União Soviética e os Estados Unidos, lá na Segunda Guerra, eles até lutaram lado a lado, eles eram aliados. Só que eles saem da Segunda Guerra superpotências. E aí eles vão começar a entrar em conflito, né? Nessas tensões ideológicas. A União Soviética, para manter-se ali enquanto uma potência, né? Cria o Exército Vermelho. O Exército Vermelho, uma série de medidas econômicas ali para manter-se enquanto potência. Existe um crescimento econômico, tudo mais. Stalin morre em 1953 e aí esse regime stalinista de repressão, ele continua ali na União Soviética. Pois bem, em 1978, acontece a Guerra do Afeganistão, né? A União Soviética ali invade o Afeganistão, aí nós temos a Primavera de Praga. Então, dos anos 70 aos anos 80, esse alto custo militar para manter essas campanhas começa a fazer com que a economia comece a se desgastar, né? Manter o Exército Vermelho, a Guerra do Afeganistão, e todas as incursões do exército custou muito caro para os cofres ali, né, da União Soviética. E aí nós vamos ter uma nova era. Então, é colocado ali como secretário econômico o Gorbachev, né, Gorbachev. E de 85 a 91 ele propõe algumas mudanças ali, por exemplo, que é a perestroika e a glasnost, que são medidas econômicas. E aí, o que essas medidas econômicas elas vão prever? Menos burocracia, né? Nós teremos corte nos gastos militares, né? Os gastos militares são aqueles que estão
onerando os cofres da União Soviética. Retirada das tropas lá do Afeganistão, porque manter as tropas no Afeganistão é muito caro. Então, eles retiram, né, as tropas do Afeganistão. Fim da censura, né? Então, aquele longo período de repressão stalinista vai se diminuindo. E aí nós temos a aproximação com o Ocidente. Então, o que acontece? Algumas repúblicas ali da União Soviética começam a ficar mais autônomas. E aí a gente tem uma dissolução, né? A gente tem uma dissolução ali da União Soviética, uma fragmentação, né, de ideias dentro da própria União Soviética. Aí, em 1986, na Ucrânia, nós temos o acidente nuclear de Chernobyl, que foi uma grande... que foi ali um grande golpe, né, para a União Soviética, porque começou-se a questionar muito as usinas nucleares, a segurança das usinas nucleares soviéticas em outros países e tudo mais. Nós temos um golpe e em 1991 o Gorbachev ele acaba renunciando. Então a gente tem aí o desmantelamento da União Soviética, certo? Então a União Soviética já começa a ficar mais enfraquecida. Beleza? Que é o que está aqui no texto. Eu vou pedir para voltar no texto, que é essa parte que a Pro grifou aqui, ó. Desmantelamento da União Soviética, certo? Eu sei que é uma explicação bem longa, assim, que a Pro deu agora, mas é importante, se vocês não entenderam, volta um pouquinho, né? Isso tudo, né, vai causar aí, marcar um novo momento mundial. A gente tem agora os mercados neoliberais, né? A gente tem o neoliberalismo tomando conta do cenário. Vamos pensar um pouquinho os antecedentes? Antes de tudo isso, o que estava acontecendo? A gente teve a Guerra Fria. Aí eu tenho uma questão aqui, ó. Dá uma olhadinha na tela. Houve um combate direto entre os exércitos dos Estados Unidos e da União Soviética durante a Guerra Fria? Será que houve no ano? Vamos lá. Então, ó, de um lado nós temos Player 1, União Soviética, Player 2, Estados Unidos. E aí, na Guerra Fria, eles lutaram, eles chegaram às vias de fato? Resposta: não houve um confronto direto entre as potências, União Soviética e Estados Unidos. Ambas se enfrentaram em campanhas ideológicas ou através de guerras dentro de outros países. Então, a Guerra Fria ela foi marcada por esse embate ideológico, né, onde as duas superpotências elas iam mostrando forças, participando muitas vezes de processos de independências em outros países, promovendo golpes de Estado, mas assim, as vias de fato mesmo lutar, elas não lutaram, não houve esse confronto direto entre as duas superpotências durante a Guerra Fria. E aí, como que elas lutavam, né? Isso aqui, ó, eu vou deixar para vocês na tela, já está no caderno do aluno, na página 9. Então, de um lado, a gente tem o bloco capitalista. O bloco capitalista, ele vai gerar uma série de planos, né? Planos econômicos, por exemplo, Plano Marshall. Na organização bélica, a OTAN, que é para ajudar os países que saíram devastados da Segunda Guerra Mundial. E as principais diferenças, né? O bloco capitalista, propriedade privada, livre mercado e liberdades individuais. Inclusive, são eles que vão ganhar aqui essa parada, né? Do outro lado, nós temos o bloco socialista, né? Como que eles ajudavam? Qual tipo de auxílio econômico eles dispunham aí para os seus aliados? A Comecon. Organização bélica, Pacto de Varsóvia. E aí uma relação de socialismo, né, e comunismo, uma breve explicação. Intervenção do Estado na economia e igualitarismo social. Então, assim, ó, num breve resumo, o que nós podemos dizer? As superpotências, elas mostravam suas forças de maneira econômica, política e social, agindo em conflitos de outros países, economia de outros países e até mesmo criando, por exemplo, algumas medidas como... Dá uma olhadinha na lousa. Eu vou colocar para vocês, olha só, um breve resumo aqui, né, que é o fim da Guerra Mundial, esse combate à União Soviética e Estados Unidos, a formação do mundo bipolar. E aí, em 1945, bomba nuclear, em 1949, a União Soviética criando suas bombas nucleares. Então, assim, esse é o contexto dos antecedentes. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.
avaliem a nossa aula. Muito obrigada, nono ano, e até a próxima. Tchau, tchau!